Nós estamos estilo eclipse, sem luz. Muito bom. Oi, oi, linda. Fica tranquila, vem em paz. Vamos lá, né? Fica tranquila, Sô. Vou visualizar, ainda tem bastante coisa. Oi, Cris. Vamos... Hoje tem luz aqui. Ai, hoje é aqui que não tem. Vamos ver. Saravá, meu pai. Saravá, Cris. Bora lá. Saravá, meu pai. Bom, vamos que tem eclipse, tem muita energia aí rolando e tem muita coisa para a gente falar ainda. Bora lá. Então, toma o teu assento, mantenha os olhos fechados, busca olhar para você. Se você não abriu o teu portal, faça isso visualmente. Abre esse espaço. E tome algumas inspirações profundas e soltando o ar bem devagar. À medida que você solta o ar, você encontra esse espaço de silêncio. Abençoado seja esse momento tão sagrado, esse momento tão sagrado que é o momento do eclipse. Vai inspirando profundo e expirando suave. Procure nesse instante conectar com aquilo que é mais profundo e sagrado. Os 4 elementos em comunhão. A esse meu círculo, o círculo da deusa. A Deus em mim, a Deus em você. Abençoado seja essa transformação que nos renova. Durante esse momento de eclipse, ele nos pede uma transformação e uma limpeza da linha do nosso tempo. E você vai inspirar profundo pela boca e vai soltar o ar pela boca. Dos 4 cantos do universo aos 4 cantos desse espaço, desse ambiente que nós estamos, dos 4 cantos do nosso corpo, somente luz. Todos os anjos e mestres, todas as divindades que caminham das 4 direções se fazem presente nesse aqui e agora. Do mundo do alto, do mundo do meio, do mundo de baixo. Que a luz reine em todos os planos. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que a luz desça à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, assim é. Quando a luz abre sobre a aurora, abre também o nosso olhar para Deus. De todos os nomes, de todas as formas e também dessa consciência do sem forma. À medida que você respira pela boca, você vai se conectando com as influências desse eclipse. E repita
o seu nome completo. Eu agradeço o meu eu unificado e a equipe de guias por essa assistência na noite de hoje, nesse decreto consciente da minha intenção. Grata somos todas nós por permitir que nessa união todas as linhas do tempo, passados, paralelos, que não servem mais à minha jornada escolhida e que, portanto, devem ser imediatamente dissolvidas. Eu, repito o nome, limpo todas as escolhas passadas, todas as imprudências não amorosas e, portanto, inconsciente que eu já criei quando tinha um nível inferior de consciência. Eu apago todas as criações passadas que não estão mais nas linhas da minha consciência e apago toda a criação passada que não estão mais alinhados com a minha frequência atual, essa frequência escolhida por mim, permitindo que apenas minhas criações amorosas e conscientes se manifestam no tempo divino para o benefício de todos. E, portanto, proclamamos que tudo que criei, alimentei e fomentei com os meus atos inconscientes está permanentemente apagado da minha linha do tempo humano atual. E faço isso uma decisão irreversível nesse aqui e nesse agora. Abençoado seja o eclipse que nos acolhe, abençoado seja a lua, abençoado seja essa transformação. Eu agora manifesto apenas aquilo que é uno com a vontade da minha alma suprema, honrando os desejos da minha alma e respeitando seus tempos, pois eu só conheço uma peça do grande quebra-cabeça universal. É com amor, gratidão e alegria que agradeço o meu eu unificado e aos meus guias por me ajudarem em minha jornada humana escolhida. Eu sou um criador consciente, em perfeita comunhão com as minhas essências femininas e masculinas. Eu sou um canal consciente do divino expressando-me através deste plano terreno, com o propósito de servir a humanidade e todas as criaturas vivas. Estou aberta para receber o que minha alma orquestrou em seguida para a experiência humana. E assim é. E assim se faz. Comece agora a inspirar um pouco mais forte pela sua boca e soltando o ar forte pela boca. Vai manifestando essa invocação e mais do que invocação, vai manifestando esse decreto. E à medida que você inspira e expira, você vai desenhando uma espiral com o seu corpo, no sentido horário. E você sente esse espiral lá na planta dos seus pés. E você vai sentindo esse espiral nas pernas. Vai sentindo esse espiral nos quadris. Vai sentindo esse espiral no tronco. Inspira e expira. E vai decretando. Deixa que acima de você as influências desse eclipse desça sobre a sua cabeça, desça sobre a sua consciência. E à medida que você respira e desenha esse grande espiral com o teu corpo, você começa a entender e ter certeza que você é o líder dessa humanidade, o líder da sua comunidade, o líder do seu coração. E essa frequência coloca você em comunhão com seus guias,
oferecendo esse decreto e subindo nesse eu unificado de proteção. Sinta que você está entrando dentro de uma grande figura da geometria sagrada. E você vai criando faces de triangulares que vão protegendo o seu sistema. E ajuda você perfeitamente nesse fluxo. Trazendo a consciência do elemento. Terra, fogo, água e ar. Trazendo o equilíbrio criativo feminino. Suba, suba, suba mais alto. E vai movendo suavemente o seu corpo nesse grande espiral. Inspirando e expirando pela boca, profundo, prolongado. Sente esse espiral. Sente o seu primeiro chakra, raiz. Elevando a sua paixão, o seu prazer e o seu cultivo para o mundo físico, para estágios de unicidade. Sente o decreto nessa essência criativa feminina que vem à tona e começa a criar novas etapas da sua jornada. A partir desse espaço total de ressonância, o fluxo e a alegria do todo. Deixa com que essa dança interior aconteça dentro de tua existência, marcando essa noite tão auspiciosa. Cultive a presença. Como tudo mais na sua vida. Cultive a tua verdade, o teu silêncio, a tua fluidez, o teu flow. Cultive o seu estado de presença. Último flow, deixa subir, abre a sua consciência e sente que tudo que você viveu durante toda essa jornada, esse espaço da consciência do feminino se faz vivo agora. Todos os rituais, todas as experiências, todas as ervas, todos os cristais, todos os portais, todos os elementais. Traz essa vida agora. Inspira. Solta o ar. Na próxima vez que você soltar o ar, em 3, 2, 1, você vai pegar um lápis ou uma caneta, enfim, e vai escrever os seus movimentos, as suas proclamações para essa nova consciência. Quais são esses desejos conscientes que agora fica claro, para que você possa colocar isso no papel e possa sempre reler, para que você não se perca. Então, quais são essas vontades conscientes
da sua própria consciência evolutiva, desse lugar unificado. Então vai escrevendo essas intenções. A intenção ótimo. Vocês estão me ouvindo? Escreveram? Vocês deram uma sumida aqui, mas acho que deu para vocês entenderem, né? Ai, filha, abaixa um pouquinho, tá muito alto. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Conseguiram? Ah, então tá bom. Tava preocupada porque eu tô usando o 3G do celular e às vezes parece a sensação que vocês não estão comigo. Conseguiram escrever essa intenção? Ai, meu Deus. Será que vocês estão comigo? Então, tá bom. Ok. Abrem o áudio aí, alguém. Alguém abre o áudio para falar comigo. Oi. Oi, amor. Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, Porque sim, eu tô muito bem. Estão ouvindo bem? Porque eu tô com um delay de vocês. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Só a não quero música que eu acho que ela tá dando uma enroscada.
porque eu tô recebendo o delay de vocês. Então tá bom. Então é assim, ó. Se vocês sentirem que tá muito ruim, vocês me avisem e a gente ou faz amanhã ou faz ou marca outro dia, porque a gente só tem mais 2 encontros, esse mais um. E a teoria de hoje é bem importante para vocês, principalmente para quem vai trabalhar com quem está atendendo pessoas, enfim, tá? Então, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me dão um toque aí, tá? Ok. Vamos embora. Então, eu quero que vocês anotem aí uma pergunta. Me falem se vocês não estiverem escutando. Sara vai. Estou rezando aqui para essa luz voltar antes da minha bateria acabar. Então, eu quero que vocês façam uma pergunta, porque assim, toda mensagem ignorada se torna dor. Então, toda mensagem ignorada vai se tornar dor. A pergunta aqui é: onde está localizado a instabilidade ou a dor no seu corpo? E a segunda pergunta: o que fiz a respeito disso? Lu, pode repetir, por favor? Lógico, a primeira pergunta, a primeira reflexão que você tem que ver é: toda mensagem ignorada se torna dor. A pergunta: onde está localizada a instabilidade ou a dor do meu corpo? A primeira. A segunda: o que fiz a respeito disso? E a terceira: tenho negado minha dor e meu desconforto? Tenho negado minha dor e meu desconforto? Escrevam sobre isso. Ah, Luciana, eu não tenho dor. Vai fazer terapia. Todo mundo tem. Se você não descobriu qual é a sua, tem que olhar para isso, tá? O problema não é ter um desconforto, pode ser que não seja... Lu, a última. A última é... qual foi, Lu? Por favor, a última, tenho negado? Minha dor e meu desconforto? Tenho negado a minha dor e o meu desconforto? Um minutinho para vocês, 2 minutinhos para vocês responderem. Independente agora da dor, seja uma dor física, uma dor de consciência, consciencial,
uma dor emocional, não importa que tipo de dor é. Sinaliza nesse papel aonde está instalada essa dor no corpo físico. Diz sim se vocês me ouviram, porque eu não estou vendo vocês. Sim. Ok. Sim. Sim! Quer trocar uma bicicleta por 1 milhão? Sim ou não? Pensei nisso! Muito bom. Um tênis Montreal, velho! Muito bom. Acha, então, no corpo aonde está esse desconforto. Onde você acha que você sente esse desconforto? Sinto no maxilar, sinto no peito, sinto no ombro, sinto na barriga, sinto no joelho, sinto no tornozelo, sinto no dedão do pé. Não sei, aonde é que você sente isso? Lu, Ah, serve tipo insônia? Serve insônia? serve. Aí, aonde quando você acorda que você está com insônia, que você não consegue dormir, aonde é que mais te pega? Me dá um aperto no coração? Lembra do exato momento que você perdeu ou nem conseguiu dormir, aonde isso vai reverberando no teu corpo, tá? Lembra que eu tô dando isso? É um mapa para vocês começarem a atender, tá? Aí, a outra etapa é, anotei lá que essa minha dor me pega bem no meio das costas, sei lá. Qual é o chakra que está conectado aí? Então, lembra lá, se for para as pernas, é o primeiro chakra, Muladhara Chakra, tá? Mas se for vagina, ânus, é o segundo chakra, tá? E aí você vai vendo, né? Pensa lá, nos 7 chakras. 8, né? Podemos pensar na estrela. Muito bom. Conseguiram fazer? Ok. Agora, o que eu faço com o meu paciente? Primeiro, vocês têm que analisar vocês, né? A história e ajudar os amigos e as pessoas que estão com você. Ok. Mas quando uma pessoa chega para mim, eu não gosto muito de fazer questionário, como a maioria dos terapeutas fazem. Me fala a sua data, me fala se você é casado, me fala se você... Eu não gosto de questionário, porque o questionário engessa a pessoa dela se abrir naquilo que ela precisa falar. Então, qual é a dica? Eu vou direcionando a conversa para eu tentar entender esses pontos que eu falei. Qual é a dor que ela tem? Porque muitas vezes a pessoa ela vem com uma questão. Nossa, você viu se vai voltar a luz, amor? Então, a história é... Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. Caiu minha vela. Pronto, mas a luz daqui tá ótima. A história é, se eu entendo que meu paciente, eu não quero ficar fazendo questões básicas, porque o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ficar direcionado
Ele vai ficar direcionado somente em responder essas perguntas, esse questionário, e ele não vai me dizer o que está por trás de cada palavra. Então, lembra que eu estou falando com terapeutas agora, né? Então, vocês têm que escutar como terapeutas, hein? Sempre repito isso, porque eu sei que muitos de vocês são novos nesse lugar. Então, hoje eu atendi uma paciente nova e ela chega com uma questão que eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa e a minha ansiedade, às vezes não me deixa nem trabalhar. Então, 3 da manhã, às vezes, e eu tô no celular trabalhando, porque ela trabalha com rede social, tem uma loja de marca, e então, se alguém manda uma mensagem querendo comprar alguma coisa dela às 3 horas da manhã, ela abre e responde para a pessoa. Então, ela dizendo para mim que ela é muito ansiosa, e a ansiedade dela levou ela a um psiquiatra, e ela está tomando fluoxetina com 20 miligramas. O que isso quer dizer? É um remédio para controlar a ansiedade, 20 miligramas é o mínimo, e isso ela está tomando. Bom, Luciano, o caso dela era de tomar fluoxetina, é a primeira sessão dela, mas me parece que não. Mas vamos entender. Quando ela diz assim, eu sou ansiosa, eu disse para ela, você já está decretando que você é. E quando você decreta que você é, como é que você muda? Aí ela já regalou o olho. Tá bom, me fala da relação, me conta um pouco da sua história. Então ela me traz a dor, eu acolho, dou algo para ela pensar, que não quer dizer que ela não esteja em crise para tomar fluoxetina, mas eu tenho que investigar. Dou para ela uma reflexão, uma pergunta. Quando você diz isso, você não acha que você já está se fechando na dor? Vou pensar nisso, tá bom? Agora me conta a sua história. Eu não conheço seus pais. Apresenta para mim seus pais. Quem é teu pai? Me dá o primeiro nome e me conta quem é teu pai. Aí ela vai lá e descreve. Tá bom. Me dá a tua mãe, me dá o primeiro nome e me apresenta a sua mãe. Eu não conheço sua mãe. Como você me falaria que é tua mãe? Aí ela começa a descrever a mãe dela. E a mãe dela é a própria consciência da ansiedade. Por que você saiu de casa? Ah, porque minha casa tem muitos conflitos, tal, não sei o quê. Pronto. Será? Aí você não diz que é, você diz, será que pode essa ansiedade vir da sua mãe? Você reconhece isso? Faça perguntas. Você reconhece isso? Será que pode vir? Puxa, Luciana, você sabe que eu nunca pensei nisso? Porque quando eu fui no médico, o psiquiatra disse, me fala um pouco sobre a sua vida. E ele achou que eu tinha muito neurose, que eu era muito neurótica com algumas coisas. E junto com a minha ansiedade, começou a agravar. Mas eu não achei que era de raiz da minha mãe. Ah, então vamos olhar, me conta mais. E aí ela foi contando a relação dela com a mãe. A relação dela com a mãe não é muito boa. E aí ela traz uma frase assim, nossa, mas todo mundo diz que eu e minha mãe somos muito parecidas. Você tomou isso como verdade, né? Sou muito parecida com a minha mãe. Se eu sou muito parecida com ela, eu tenho que ser parecida em todos os aspectos positivos e negativos. E aí eu vou conduzindo ela para entender se ela está vivendo entre egocentrismo, ou se ela vive ela com o parceiro dela, ou se ela tem consciência eu com o todo. E depois eu vou entendendo, tá bom, me conta, e você tem dor física? Como é seu corpo? Eu não disse para ela que a dor física, que o que ela está sentindo pode ter uma dor física. Mas ela já começa a ressaltar as dores do corpo. Aonde o corpo está ressentindo.
Eu não deixo isso muito consciente, porque senão, o que acontece se eu deixo consciente? Se eu deixo muito consciente, ela vai pensar demais, ela não vai... Lembra que Jung fala que todo o nosso inconsciente é que espelha o consciente. Então, tudo aquilo que está adormecido precisa vir para o consciente. Se eu torno uma coisa muito consciente, ela vai pensar racionalmente, e aí eu não vou achar resposta. Ai, meu Deus, tá dando para entender o que eu estou querendo explicar? O Léo tá rindo de mim. Faz um joia, porque eu não tô vendo meio que vocês, não sei o que tá acontecendo aí. Tipo... Mas tá dando para entender. Mas, tia Lu, eu não quero ser terapeuta, né? Analise você mesmo, seja terapeuta de si mesmo. Né? Faça uma autoanálise. E aí a gente vai mapeando a história. Trouxe um caso muito simples, que é uma ansiedade. Ah, e ela disse assim, o médico disse para mim que eu sou neurótica. Ah, eu falei, ele disse que você é neurótica e por isso que também te deu fluoxetina? É, tá bom, me fala quais são as suas neuroses. Aí ela disse para mim, a minha neurose é, eu não gosto que ninguém entre de sapato em casa. E se alguém entra sem querer, quando a pessoa vai embora, eu passo pano. Eu tenho uma outra neurose, eu sempre limpo a mão, mesmo que não, agora da pandemia ficou ótimo, mas eu sempre fiz isso. Tá bom? Aí eu disse assim para ela, quando você sentou aqui, você abriu sua bolsa, pegou o álcool em gel e molhou a mão. Se você abrisse a sua bolsa e o álcool em gel não estivesse aí, você ia dizer para mim, espera um pouquinho que eu vou buscar o meu álcool em gel? Ela disse não. Eu falei, então por que você é neurótica? A neurose só acontece quando se torna prejudicial no meu cotidiano. Enquanto não é prejudicial no meu cotidiano, pronto. Agora, eu não posso, e aí eu tô falando para vocês, né, gente, pelo amor de Deus, né? E tô falando num lugar meu, que eu posso estar errado também, hein? Então, avalia, filtra e tudo mais. Eu não acho que uma menina pode tomar, com 20 e poucos anos, tomar fluoxetina, porque o médico acha que ela é neurótica. Sendo que, gente, vamos olhar a patologia da neurose. Né? Não é bem assim. Então, a neurose é quando você deixa de viver a sua própria vida porque aquilo parece que te bloqueia, né? Então, exemplo, se o indivíduo entrar, eu falei assim, se o indivíduo entrar na sua casa de sapato, você vai pedir para ele, pode sair, porque na minha casa você não fica? Não, eu não vou fazer isso. Então, isso não está te prejudicando no cotidiano. Você tem manias. Isso não quer dizer que são neuroses, tá? Agora, todos nós temos as nossas manias, ou alguns de vocês podem ter neuroses. Então, quais são as minhas manias? Escrevam aí. Será que essa minha mania é uma neurose? Será que... Como é isso? E vamos supor que se ela dissesse assim para mim, eu levantaria e ir no carro buscar o meu álcool em gel. O que eu faria para esse lugar? Eu daria um exercício de reprogramação. Como que eu faria isso? Eu faria ela libertar esse processo de neurose através da hipnose. Ou através de uma simples reprogramação da mente. Colocaria algo luminoso e positivo em cima dessa neurose. É isso que funciona a mente. É colocar algo em cima daquilo que não está indo bem. Algo positivo em cima daquilo que não vai bem. Uma técnica simples. Visualiza que na sua mão está a sua neurose. Sua mão direita está a sua neurose. A sua neurose tem um peso, tem uma dor, tem lá, coloca tudo. Para a mente entender, você tem que dar muito detalhe. Dá muito detalhe, coloca muito detalhe nessa neurose. Tá bom, ela sentiu o peso.
Depois eu digo assim, mas a sua mão esquerda tem a leveza. A sua mão esquerda tem esse lugar de você poder viver a vida livre, liberta. E aí, sei lá, se é do álcool em gel, a neurose, você sente que toda vez que você encontra um frasco de álcool, aquilo não te limita. E aí eu vou colocando tudo que é o oposto à neurose. E eu simplesmente digo assim, agora traz a mão esquerda em cima da direita e amassa isso, afunda isso. Pronto, eu achei uma âncora, eliminei essa dor. E repita isso muitas vezes, ó, pega sua mão, põe de novo. Pega sua mão, põe de novo. Pega, põe, pega, põe, pega, põe, pega, põe. Quando você faz esse flash rápido na mente, pronto, a mente acessa um estado. Pronto, ela saiu da neurose. Para entrar nesse lugar, respiração, respira, relaxa, induz um estado de relaxamento e depois faz a visualização. Não sai fazendo a visualização estando a pessoa muito consciente, né? Você tem que diminuir os processos mentais para ela poder acessar essa visualização. Ou você poderia dizer, imagina que tudo isso, essa dor, você vai amassar, vai amassar, vai amassar, vai amassar, vai amassar, e se transforma num papel, joga no fogo. O papel volta para sua mão, joga no fogo de novo, volta, joga no fogo, volta, joga no fogo, volta, joga, 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 sumiu, se dissolveu. Esse processo de fazer a mente como um ping-pong, a mente, ela desconecta do padrão. Tá bem? Tá dando para entender essa loucura? O Léo tá dizendo que ele tá ouvindo tudo daqui. E vocês? Ai, meu Deus, vocês às vezes ficam paradinhas assim, não sei se está funcionando aí. Ok. Diga para mim, tia Lu, tá ok. Porque eu não tô vendo vocês direito. Ok, Lu. Tá ok. Ok. Obrigada. Ok. Obrigada. Assim eu não me sinto tão sozinha. Então, eu entendi a técnica. Agora, a dica que eu dou, eu sou uma pessoa que eu não escondo a minha jornada. Então, é assim, putz, Luciana, eu quero ser terapeuta. Eu não sou do tipo da pessoa que vou dizer assim, que não vou contar para você qual é o meu caminho, porque eu não quero ter concorrente. Eu não tenho problema nenhum de contar minha trajetória. Já falei ela várias vezes, Luciana, putz, eu gostaria de fazer o que você faz. Então, vamos lá, o que é que você precisa? Ó, foi isso que eu fiz, depois eu saí daqui e fui para cá. Porque eu também senti muita falta de, no momento que eu tomei essa decisão de mudar um pouco de profissão, eu não tinha ninguém para me orientar. Então, eu demorei muito mais tempo para achar esse lugar que eu estou hoje. E é muito engraçado, sabe? Eu acho que eu falei para vocês na última sessão que eu voltei a fazer terapia com uma mulher que é muito boa. Eu sempre de vez em quando passo, então quando preciso eu vou lá, faço um pacote, faço as estruturas, me reorganizo e pronto. E aí eu percebo como a ferramenta que eu uso, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E eu percebo que assim, as minhas terapias funcionam porque depois eu vou para casa elaborar, porque depois eu vou fazer exercício. Porque a maioria dos psicólogos ou terapeutas, eles deixam muito aberto. Então, você chega com uma questão e você vai embora com ela. E isso eu acho muito ruim. Então, assim, a pessoa, por mais que você não vá curar aquele desconforto naquela sessão, você tem que fechar aquela história. Lembra que eu falei, eu acho que foi para vocês, me recorda se não foi, que a vida é essa espiral. Se eu começo uma coisa, eu tenho que terminar ela. Porque senão eu não consigo fazer com que a consciência desse meu paciente comece a ter esse lugar de espiral, né? A consciência não acende. E se eu dou pouco, ele vem numa sessão e eu digo assim, eu não vou dar tudo não, viu? Vou dar só um pouquinho que aí ele volta.
nossa, não está sendo coerente com esse processo integral, né? Eu tenho que dar tudo que eu posso para aquela pessoa naquele dia. Porque quando ela voltar para mim de novo, ela não vai ser a mesma. E aquele processo que eu queria dar já também não serve para aquele. Então, Luciana, tem uma regra? Porque a gente às vezes gosta, lembra que eu falei no primeiro encontro? Não coloca as coisas em caixa. Porque a gente gosta de um esqueminha. Comece fazendo isso, faz isso no meio e termina. Não tem esquema, não entra nisso. Porque cada indivíduo é um indivíduo. E mesmo um indivíduo, ele não é o mesmo. Por isso que você tem que dar tudo na primeira sessão. Porque quando ele voltar, ele não é mais o mesmo. Né? E isso que eu acho que é bonito desse trabalho, que não é... Que eu não sei te explicar, porque assim, as minhas amigas que são psicólogas transpessoais, elas não fazem isso, né? Isso que eu faço é um processo de estudo, de ter o yoga na minha vida, sabe? De olhar para os chakras, de olhar para a cartografia de consciência. Então, eu vejo pessoas que podem ser melhores até, né? Mas eu acho que nesse lugar eu fui afinando essa minha técnica, que foi a forma que eu achei de constituir o meu trabalho. Bora lá, pode perguntar. Não, eu só ia completar sobre o que você está falando sobre a sua técnica. O que me chamou bastante atenção também é como você, acho que técnica mais sensibilidade, chega muito rápido nos pontos, sabe? Nos pontos, no ponto da história, sabe? Do passado, sei lá. Se acessa isso com muito mais velocidade do que numa técnica, sei lá, talvez mais tradicional, vamos dizer, não sei, ou na maioria delas. Leva muito tempo, leva muita sessão para chegar. Sim. Tenho essa sensação. Eu também tenho, assim, por isso que eu falo assim, nossa, eu queria... Às vezes, o que eu faço? Eu vou... Quando eu quero achar uma coisa precisa, eu pago alguém que faça hipnose. Aí eu vou lá, pago uma grana numa sessão de hipnose, que é muito caro, eu pago, mas assim, é uma sessão. Né? Porque eu já sei o ponto específico, né? Mas vocês podem fazer isso com vocês mesmos, auto-hipnose. O que é hipnose? É o que o yoga faz na meditação, é que o yoga faz no relaxamento, estados profundos de consciência. O OM, o M, são estados de consciência. Então, assim, é simples, não tem nada mirabolante. Tá? E se vocês falarem assim, nossa, Lu, eu tô super querendo virar terapeuta, me manda uma mensagem no particular e eu te mando os cursos que eu fiz, as pessoas que eu acho bacana, os livros que eu acho interessante ler, sabe? Como começar. Lu, faz mentoria comigo, vamos fazer mentoria, senta junto, tá? Você está tratando dessa pessoa, qual é a causa? Aonde é que você está indo? Como é que você está fazendo para ressignificar? Vamos trabalhar junto, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem nesse lugar, mais o mundo vai estar melhor, né? E eu acredito muito nisso, tá? Então, o nosso Holoprax 2, que é mapeando a doença, o corpo somático, a gente precisa entender quais são os motivos pelos quais nós adquirimos certas patologias, certas dores ou certos traumas. De onde vem tudo isso? Tem um lugar. E aí, eu acho que foi a Rosângela que me disse assim, Lu, mas e se a pessoa não tem contato mais com a mãe ou nunca teve contato com a mãe? Não tem problema. São padrões que se repetem. Você vai pegar o padrão que se repetiu, que era da sua mãe, mas que se repetiu na professora, mas que se repetiu na vizinha, mas que pode ter se repetido na tua irmã. Então, assim, esses padrões, eles vão se repetindo. O que a gente tem que fazer é cortar esses padrões, dar sentido a eles, tá? Gente, vocês acreditam que eu não ia falar nada disso? Olha que doideira. Eu ia dar outra coisa na minha cola. Mas tudo bem, eu acho que era isso que eu tinha que falar. No caso de uma criança adotada, a gente consegue identificar isso, Lu?
Sempre, Rô, não existe uma pessoa que eu não identifico. Ouviu? Porque ouvi. Não existe uma pessoa que você não consiga identificar. Tá. Primeiro porque assim, ó, por exemplo, se o caso é muito grave, você pode colocar ela num processo de regressão. Se você acha que ela precisa voltar. Porque todas as memórias da vida dela estão dentro delas, mesmo que ela não esteja consciente disso. Está na memória dela, ela só não tem acesso. Então, você pode acessar isso fazendo uma regressão. Lu, eu não tenho habilidade para fazer regressão, então o que você pode fazer? Qual é o padrão que se repetiu depois da mãe ou depois do pai? Por exemplo, a mãe abandonou aquele bebê, tá? Vamos pensar num abandono. Os pais abandonaram aquela criança. Aí aquela criança, ela não sabe por quê, mas ela tem um processo de rejeição, ou contra ela mesma, ou dela rejeitar as pessoas, sei lá. Esse padrão, ele vai se repetir em outras pessoas, porque se eu estou conectada com o padrão de rejeição, a vida é um espelho, alguém vai me desafiar para eu entrar nesse padrão de rejeição. Sei lá, começo a namorar e a pessoa termina comigo sem dar nenhuma explicação. Rejeição. Então, o que vocês têm que entender é que, assim, as memórias, as dores, elas se repetem até que você pare com elas. Enquanto você não cessar isso, elas vão continuar reproduzindo. Aí, sei lá, você vai para o trabalho, cresce. Então, o primeiro namoradinho fez isso. Aí você arruma o primeiro emprego, sei lá. Aí o teu chefe simplesmente manda você embora e não quer te dar nenhuma satisfação. O cara é super gente boa, não quero mais, tchau. Te manda por telefone, sei lá. Mais uma rejeição. Então, padrões que se repetem. Patrões de dores se repetem. Eu preciso entender quais são. E mesmo que eu não vou lá na causa dela, eu vou até onde eu consigo acessar. E quando eu vou até onde eu consigo acessar, isso quer dizer que eu estou liberando, é como um grande dominó. Eu libero todas as memórias a partir desse campo, tá? A outra pergunta é: há um propósito? Não, eu quero dizer uma outra, eu quero usar outra palavra. Há uma lição? Qual é a lição disso? Melhor, vou reformular a pergunta. Qual é a lição que eu tenho que aprender? Porque tudo é tá bom, aprendi que é isso. Aprendi que esse campo, sei lá, vou pensar, qual é a lição, né? O que eu aprendi? Minha mãe me abandonou, não tem como eu voltar atrás disso. É a ação que criou dor. O que eu tenho que aprender com isso? Só que quando eu faço uma pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Sabe o que eu estou dizendo? Que eu tenho que liberar a dor daquela história. E o que acontece com muitos pacientes? Eu não quero me libertar dessa dor. Entende isso? Outro paciente. Tem uma paciente que eu atendo há muitos anos. E a dor dela é sempre a mesma. Ela sente que sofreu muita negligência dos pais na infância. Que era uma menina muito sensível, os pais não cuidaram, a mãe era mais infantilizada, enfim, ela tem um campo de dor. Hoje ela sentou no meu consultório e disse assim: vamos falar só de coisa boa? Aí você percebe, quando a pessoa faz isso, é que por trás tá aqui da dor. E aí eu fiz uma única pergunta. Se você entende que o teu pai, ele é um personagem, mas ele não é o teu pai, que tua mãe é um personagem, mas ela não é tua mãe, você está disposta a tirar eles dois desse personagem? Você está disposta a tirar eles dessa função da sua vida? Sabe o que ela respondeu para mim? Não. O que isso quer dizer? Que ela não quer largar a dor. Ela ainda não está disposta a largar a dor. E aí você vai ter que fazer o quê? Aí qual foi o exercício que eu fiz hoje? Todo o caminho de consciência do Ken Wilber, do Abraham Maslow, de Vera Saldanha, de grandes estudiosos e pesquisadores, do yoga,
é você chegar onde? Na transcendência do eu, na comunicação com o logos, com o self. Então, eu identifico que, por exemplo, ela tem conexão com Maria. O que eu fiz? Se eu não vou conseguir tirá-la desse lugar, porque ela já deixou claro que ela não quer sair, então eu não sou capaz, Maria é capaz de ir aos poucos liberando isso. Então, eu fiz uma visualização para ela encontrar Maria. Coloquei ela no estado de mega lucidez, fiz ela encontrar Maria, e o que Maria dizia para ela? Veja como você já está. O momento é seu, mas veja como você já está pronta para dizer adeus para ele, para sua mãe e para o seu pai. Entenderam? Ok. Muito bom. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou abrir uma foto aqui. Depois eu mando essa foto para vocês, tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Eu espero que vocês estejam vendo aqui. Bom, esse é uma cartografia da consciência de... Não é do Ken Wilber, ele junta muitas cartografias dentro de um holograma, dentro de um grande fluxo. Então, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo a minha setinha? Ó, aqui embaixo, o primeiro campo é a consciência que Abraham Maslow deu para processos de autoconhecimento. Então, ele coloca... E olha como a estrutura do arco-íris tem a ver com a estrutura dos chakras, tá? Então, é lógico, ele coloca assim, por exemplo, o vermelho, né? Ele coloca a tonalidade, mas não precisa olhar para isso, porque senão vocês vão ficar... É muita coisa para 4 encontros, mas olha isso como os chakras. E aí a gente tem Abraham Maslow aqui embaixo, com a consciência da fisiologia, da segurança. Então, o primeiro chakra é questões da fisiologia. E se a gente vai para Getser, ele fala que é uma consciência mais arcaica. E se a gente vai aqui para o Siri Aurobindo, que eu amo de paixão, o que ele fala? Ele fala sobre a consciência sensorial motor, tá? Aí a gente vem para outra consciência, que é a consciência do espiral. Ele fala sobre sobrevivência e assim sucessivamente. Cada fio desse é um estado de consciência que vai acontecendo conforme a gente vai adquirindo, conforme a gente vai caminhando na vida, tá? Então, esse quadro, ele vai trazer muita clareza de como você pode olhar a si mesmo, de como você pode olhar essas linhas de desenvolvimento e como essas linhas de desenvolvimento estão conectadas no meu corpo e na minha consciência. Então, a gente vê que cada indivíduo, ele possui muitas linhas de desenvolvimento, né? E a gente vê essas linhas de desenvolvimento sobre os seus valores, as crenças, a moral, a ética, a autoestima, enfim. Cada uma dessas linhas vai investigar, como se fala? Vai investigar como você está dentro de si mesmo. Mas não só no sentido da psique, mas também no seu desenvolvimento da vida, na vida, para a vida, né? Então, a gente vê, dentro desse conhecimento da psicologia transpessoal, Abraham Maslow, por exemplo, é uma das grandes sumidades, assim. E a cartografia de consciência dele nada mais é do que uma pesquisa mais profunda sobre os chakras. Só que ele traz isso dentro da psicologia, tá? Então, o diferencial dele é que ele usou a psicologia para guiar o caminho vertical,
tá? E ele vai demonstrando, né, através de uma sequência que ela é crescente, porque o caminho da vida de indivíduo, ele é ascendente, né? Então, ele vai seguindo nessa crescente nas necessidades individuais de cada um. Então, quando a satisfação da necessidade surge, e você tem uma satisfação que você precisa suprir isso. Quando você supre isso, você eleva. E aí você tem uma outra necessidade básica, e assim sucessivamente. Quando a gente vai elevando, por exemplo, da necessidade básica fisiológica, e a gente vai para a necessidade de segurança, depois a gente vai para a necessidade de proteção, depois a gente vai para a necessidade de pertencimento, depois a gente vai para a autoestima, né? Esse é o caminho. Depois Abraham Maslow fala, depois que você vai para a autoestima, você vai para a necessidade de realização e a necessidade de transcendência, de ir além. Quando você está nesse lugar de ir além, você chega no conceito de Abraham Maslow, que é chegar no transpessoal ou no espiritual. Transpessoal está além do pessoal. Não tem mais as necessidades básicas, está além disso. Então, vamos lá. Em que lugar escolha uma área da sua vida, profissional, emocional, enfim. Escolha uma área da vida. Como você está vivendo e qual necessidade básica você está vivendo? Você está vivendo uma necessidade fisiológica? Você está vivendo uma necessidade de segurança? Pensa aí, anota. Você está vivendo uma necessidade de proteção? Uma necessidade de pertencimento? Que mais que eu falei? Peraí. Uma necessidade de autoestima? Uma necessidade de autorrealização? Você está na necessidade de transcender tudo isso? De ir além? De romper barreiras? Ou você já chegou na necessidade transpessoal e espiritual? Que estágio você se encontra? Anotem aí. Muito bom. Anotado isso é um outro passo que você pode dar de autoanálise, que você pode ajudar outras pessoas a partir desse gráfico, né, de tomada de consciência. Por exemplo, quando nós olhamos para essa consciência do Sri Aurobindo, ele indica que a cognição vai da mente sensorial para a mente concreta. Depois ele vai da mente formal para a mente superior. E depois da mente iluminada para a mente intuitiva. E por último, patamar acima, a mente transcendente para a supermente. Então, esse desenvolvimento integral que a gente está trabalhando aqui, ele pode ser visto como um processo de avanço naquele espiral que eu falei para vocês. Então, lembra assim, se eu termino um ciclo, eu ascendo. Eu termino outro ciclo, eu ascendo. O espiral, ele está em círculo, Agora, se eu tenho um círculo que ele tá aberto, o que acontece? Ele vai continuar reproduzindo esse mesmo círculo. Então, você não cria um eixo vertical, você vive uma vida na horizontalidade. E aí você pergunta, nossa, Luciana, minha vida, né? Minha vida não vai bem, essa área da minha vida não flui. Não flui porque você tem círculos abertos. Então, vá lá, aumentei, tô rodando no círculo. Cheguei aqui, tive uma dor, não quero olhar, não quero ressignificar, então eu abro outro círculo. Tive a dor, não quero olhar, abro outro círculo. Percebe isso? Eu não crio um espiral. Eu vou vivendo como o cachorro correndo atrás do rabo, esses padrões que vão se repetindo. Então,
Vamos pensar agora nesse espiral, naqueles 3 níveis do módulo passado. Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu e o outro, e eu e o todo. Aonde é que eu tô? É só uma forma. O que eu tô trazendo são formas de ver diferente, mas todas elas estão falando da mesma coisa. Por que formas diferentes? Porque você tem que entender como que seu paciente vai... Como que ele vai compreender esse lugar, né? Então, cabe a cada um de nós reconhecermos, com base desse desenvolvimento de consciência, os estágios que nos cabe. Quais são os meus estágios? Quais são os estágios? E aonde eu estou? Então, a dica é? Faça um grande mapa da sua vida. Na minha área do trabalho, onde eu estou vivendo, nos meus relacionamentos afetivo-amoroso, nas minhas relações interpessoais, na minha relação com a família, a relação comigo mesmo, relação com o trabalho, relação com o cosmos. E a gente pode falar que é a relação com Deus. E aí, gente, olha que louco isso. Oi. Oi. Não sei se foi só para mim, mas deu uma parada no momento que você estava falando. Você falou, faz um grande mapa da sua vida, aí você começou a falar e deu uma parada e voltou. Não sei se foi para todo mundo. Mas eu vou repetir. Então, um grande mapa da vida, sim, Cris, é como se você fosse fazer uma grande mandala. Você fez algo parecido comigo, num retiro que você fez comigo, lá nos Hare Krishnas, que a gente fez uma grande mandala e dessecou um pouco a vida. É muito parecido com aquilo. Então, você vai olhar assim, eu no trabalho, eu comigo mesmo, eu nas minhas relações pessoais, eu com os meus filhos, eu com o meu trabalho, eu com o meu propósito e eu com Deus. E aí eu vou tentar entender como é que eu estou vivendo, em que consciência desses chakras eu estou vivendo. Ou, se eu não quero ir para os chakras, porque para mim é muito profundo, eu não vou dar conta, como é que eu estou vivendo? Pensa nas 3 consciências do OM. Eu estou vivendo egocentrismo? Eu comigo mesmo? Eu estou vivendo só eu com o outro? Ou eu estou vivendo com essa consciência do todo? Tá? Então, faça um mapa, reconheça a tua vida, né? E agora, o que é mais lindo de tudo isso é que sabe aonde você tem que chegar? Na consciência do Logos. Tudo isso é para você chegar, primeiro, no transpessoal, naquilo que está além de mim. E quando eu chego nesse lugar além de mim, eu posso me encontrar com essa consciência. E, gente, de verdade, sem crença. Porque nesse lugar não tem crença. Infelizmente, as pessoas religiosas do nosso país, elas são completamente poucas, têm maturidade para viver uma vida espiritual, né? Mas você pode acessar isso porque você tem consciência de todo esse processo até chegar ali, né? Aí você vai reconhecer nesse mapa que você vai fazer quais são as bases do seu desenvolvimento de consciência. E que estágio eu estou vivendo? Sei lá, eu estou vivendo uma fantasia? Eu sou narcisista? Eu sou infantil? Assuma! Porque quando você assume aquilo que você é, fica mais fácil de você resolver. O problema é que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas travas, a gente não fecha o círculo porque a gente tem uma trava. Por que a gente não fecha? Porque a gente não quer encarar que a gente é infantil, que a gente é impaciente, que a gente é raivoso, que a gente é narcisista. Não quer encarar a deficiência. Quando eu encaro a deficiência, pronto. Quando ela se repetir de novo, eu sei como lidar com ela. E aí eu vou encerrando esses ciclos, né? Então, o que a gente precisa entender dentro de cada existe uma função do ser, um espírito genuíno, uma verdadeira divindade pronta para ser explorada.
E Jean-Yves Leloup fala uma coisa que eu, assim, é o lema da transpessoal para mim, que é cuide do que vai bem no indivíduo que vai mal. O que ele está querendo dizer com isso? Que, lógico, a pessoa faz terapia porque ela tem algo... A maioria das pessoas procuram porque elas estão com desconforto ou porque elas não conseguem sair de um ponto e para o outro. Só que Pierre Weil falava isso, que a gente tem que chegar um momento na transpessoal que as pessoas procurem esse tipo de terapia, não porque está ruim, mas porque está bem. E porque quer estar bem cada vez mais, porque quer avançar mais. Não porque está mal, né? Então, eu acho que esse é um grande lema, né? É cuidar do que vai bem no indivíduo que vai mal. Então, quando o indivíduo traz uma questão difícil, mostra para ele sempre coisas boas que existem em torno daquela situação. Porque isso que você faz é como se fosse uma escada para ele alcançar outros lugares, tá? Eu acho que é isso, assim, a gente lembrar que a gente precisa tomar patamares para esse lugar da inteligência espiritual, é chegar nesse ápice, todo o caminho do indivíduo é chegar para esse lugar. O que eu faço com o meu paciente? Eu descubro quais são as crenças dele, né? Que pode ser uma espiritualidade arcaica, como vou usar o Tantra, por exemplo, como um fetiche sexual. Não sei, às vezes a pessoa é isso. Eu tenho uma paciente que toda terapia sempre tem um cunho sexual, né? Sempre fala sobre isso, e o processo dela está nesse lugar. Eu tenho que fazer ela achar esse cume, esse ponto, dentro desse contexto que ela vive. Não adianta eu querer tirar ela da orgia e dizer assim, ai, gente, olha, não, eu tenho que fazer ela enxergar essa consciência dentro da orgia que ela vive, que para ela não é, para ela é uau! E aí não importa o que eu penso, o que eu acho, né? Isso é uma coisa minha. Como é que eu faço ela acessar essa consciência da espiritualidade dentro desse contexto no qual ela vive? Esse é o ponto, né? Deixa eu abrir aqui, que acho que saiu de novo. Ou, sei lá, pensando numa espiritualidade mágica, as pessoas que gostam muito de ritualizar, eu tenho que acessar a dor dela nesse patamar daquilo que ela entende como espiritualidade. E se a espiritualidade é uma espiritualidade mítica, que ela coloca Deus e deusas, sabe? Tem muitos arquétipos e muitas consciências aí, é ali que eu tenho que acessar. E deixa eu pensar, se a espiritualidade for mais racional, científica, então se ela for mais científica, não adianta eu chegar lá e tentar falar sobre espiritualidade mágica, porque a pessoa vai achar, nossa, que pessoa louca, né? Eu tenho que fazê-la acessar isso através da ciência. O que mais? Espiritualidade da pluralidade, né? É aquela pessoa que quer resposta para tudo. Então, eu tenho que achar. Então, enfim, se a gente pensar na sistêmica, que é a mãe natureza, e a espiritualidade... Peraí que eu... E a espiritualidade integral, tá? Nossa, muito bom. Nem acredito que eu consegui falar tudo. Agora é assim. Abrem todo mundo o áudio, porque eu não tô vendo vocês. Que eu acho que minha internet já tá bem ruinzinha. 7h30, 8h30. Estamos aqui. Ok. Tá. Nós vamos combinar o seguinte. Eu vou tentar abrir uma sala e colocar vocês em salas separadas, em duplas, e vocês, uma vai falar para a outra de uma parte da sua vida. Então, estão me ouvindo? Caiu, voltou. Agora sim. Então, eu vou colocar vocês em sala e vocês vão pegar uma parte da sua vida. Vou contar sobre a minha relação amorosa, simplificado, ou como eu me relaciono comigo mesmo.
e o outro só vai escutar. Escuta. Não diga nada. E aí vocês fazem o inverso. O outro fala e você escuta. Vocês não precisam dizer nada. Estejam só na presença. Tá bom? Vamos ver. Mas um vai falar para o outro, é isso? Um vai falar para o outro, tá? Um fala e o outro escuta, e depois o outro fala e o outro escuta, tá? Peraí. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Vê se vai dar certo. Estou enviando vocês. Ai, que linda! Meu, você acredita que quando ela falou que ia fazer essa aula, eu falei assim, acho que eu vou cair com a Fernanda. Eu fiquei aqui, tipo... eu tô aqui ainda. Você também tá? Todo mundo junto ainda. Todo mundo junto. Só saiu a Não Lu? separou ninguém. Não! Peraí, então. Eu tô aqui também. Todo mundo junto e misturado. Foi? Nossa, não, tá travando muito. Ah, então Não tá direcionando. Não, para Tá mim, muito- nem também na não? primeira. Se a internet estiver fraca, acho que é exatamente o que está acontecendo. A internet está fraca, ele tá pensando aqui. Bom, vamos combinar assim, ó. Agora são 9 horas. Vamos combinar, se para vocês tudo bem, na semana que vem a gente fica meia hora a mais. Tudo bem para vocês? tudo. Sim. Tudo? Sim, tudo Porque bem. a minha Sim. internet está muito... Sim. Sim? Ótimo. A gente fica meia hora a mais e aí eu dou os exercícios que eu ia dar, porque eram 3, eu não dei porque eu achei que a internet não ia rolar a sala e não rolou mesmo. Então a gente vai fazer um encerramento, né? Uma oração, um encerramento, uma visualização e na semana que vem a gente fica meia hora a mais, tá? Tá bom. Então, olhos Tá bom, fechados. Ok. Lu, posso só te fazer uma pergunta? Lógico que pode. Ai, o seu áudio tá desligado, Bá. Abre o teu áudio. Ah, Aí. tá. Desculpa. A entrega do certificado, ela vai ser presencial ou não? A entrega do certificado, eu quero conversar com vocês. Se vocês não quiserem fazer presencial, eu posso enviar o certificado para vocês. Vocês me dão o endereço, eu envio. Mas eu queria fazer um ritual, né? Da gente estar junto e tal. Mas pode ser que vocês estão na correria de final de ano. Então, eu queria que no próximo encontro a gente decidisse isso juntas, né? E aí a gente não faria na quinta, né? À noite, mas a gente poderia fazer no sábado seguinte, né? Mas também a gente decide. Sábado, de qualquer forma, eu vou dar uma aula especial para os alunos e a gente podia fazer um ritual para nós. Então, eu vou estar nessa função de também, mas aí a gente decide, tá? Se vocês falarem, ai, Lu, dezembro é muito corrido, eu já peguei o certificado deles, então eu só vou colocar o nome de vocês e mandar imprimir e posso enviar para vocês, tá? Aí a gente decide no próximo encontro, tá bom? Lu, Hum. eu acho que vale a
Acho que vale a pena você compartilhar qual seria a data para a gente conseguir retornar se iria, se daria certo ou não, e aí a gente vê esse quórum, sabe? Ó, já para fechar, nós temos o próximo encontro, é dia 25. E aí eu pensei que no dia 27, 28, eu tenho o meu módulo avançado de hipnose, então eu não consigo. Então teria que ser no dia sexta, no sábado. Sábado, dia 4. Tá? Ai, vocês ouviram? Seria de Sim. manhã à noite? Lindo. Só Tarde. porque o caso de manhã não se viu. Ah, tá. Seria tarde, tá? Seria tarde e a gente pode fazer no Harion, se vocês quiserem, para vocês não terem que se deslocar até a minha casa, tá? Senão a gente podia marcar, sei lá, faz um ritual em casa, janta aqui na minha casa. Também pode ser, sabe? A gente vem, janta junto, entrega o diploma, faz um ritual. Tava pensando só para a gente confraternizar. Mas também, assim, se todo mundo achar que é viável, que dá, enfim, senão eu entrego e a gente se reúne ou se encontra outro momento, tá bom? Bora vir, Martinha. Acho que o Harion seria bom. Ai, não tô ouvindo nada. Gente, eu preciso encerrar que Eu minha bateria vai super topo acabar. fazer presencial. Eu também topo lá. Também. Eu sou suspeita, que eu adoro um ritual, então Vamos eu lá. sempre topo presencial. Mas, ó, a gente conversa, minha bateria tá acabando, tá? Vamos lá. Olhos fechados. Ai, até que deu ainda. Vamos lá. Inspiro bem profundo, solto o ar. E através da sua respiração, você vai encontrando um espaço desse lugar consciencial, da consciência das 3 etapas. As 3 consciências em si mesmo. Respire, solta completamente o seu corpo. Esvazie. Sente a tua posição confortável. Olhe para o fluxo da energia vital na sua coluna vertebral, que é o eixo de carne e de luz. É ela que nos dá sustentação. Inicie respirando lento e profundamente. Na expiração, não tenha medo de ir até o fim. Expire até o fundo e sinta-se